Olá, eu sou Adriana Rieger, gerente de projetos da Elos Educacional, e hoje vou contar um pouco de como tudo começou com o projeto ANA, Aprendizagem no Nível Adequado. Em meados de outubro de 2021, nós da Elos, em parceria com o Instituto Gesto, hoje Motriz, iniciamos as conversas com a Pratham, uma instituição indiana idealizadora da metodologia Teaching at the Right Level, o ANA, que nós batizamos assim, Aprendizagem no Nível Adequado. Foram várias conversas para nós conhecermos a metodologia, entendermos os processos, os instrumentos de avaliação, as atividades, os instrumentos de coleta de dados, enfim. Fomos, junto com a Pratham e Motriz, desenhando qual seria o modelo mais aderente à realidade brasileira. Durante vários encontros virtuais, estávamos na pandemia, ainda no auge da pandemia, nós fomos conversando com os representantes da Pratham, buscando entender os processos de desenvolvimento da metodologia, os instrumentos de coleta, conhecendo mais a fundo as atividades. Em janeiro de 2022, um grupo de formadoras da Elos passou por um processo formativo bastante intenso com os profissionais da Pratham, para que nós pudéssemos nos aprofundar no desenvolvimento da metodologia, pensando nos processos para a estruturação das aulas, avaliação dos estudantes, identificação dos níveis de aprendizagem e, em seguida, nós fomos colocar a mão na massa. Todas as formadoras que participaram dessa formação receberam a missão de implementar na prática a metodologia. Então, nós passamos por todos esses processos, nós fomos para as instituições, aplicar as avaliações, fizemos testagens, aplicávamos a avaliação e no começo nós fazíamos uma cronometragem para estimar quanto tempo nós levaríamos para fazer a avaliação de cada um dos estudantes, tanto de língua quanto de matemática, Tudo isso para que a gente pudesse organizar o desenho da implementação nas redes. É uma honra poder falar desse projeto que mora nos nossos corações, Então vamos lá, na verdade foi muito bom poder participar de todo o processo, e poder evidenciar como esse projeto dá certo em diferentes regiões do Brasil. Bem, esse projeto acontece desde 2022 e a gente tem algumas redes que participaram desde o início. Algumas delas não estão mais conosco, mas participaram na edição de 2022, como a rede de Moju e Ulianópolis, lá do Pará, e também a rede do Amapá. Então, essas redes da região norte estiveram conosco em 2022, e a gente tem também a rede do Rio de Janeiro, que está com a gente desde 2022, mas que vem a cada ano ampliando essa implementação. Então, a gente começou com um grupo de cerca de 100 escolas, e a cada ano a rede amplia esse atendimento. Mas para isso a gente precisa muito da parceria efetiva da rede. Então essa implementação, ela partiu de uma pessoa, um profissional que estava na primeira etapa, que implementou o projeto e que trouxe esses aprendizados vindo compor a equipe de acompanhamento da secretaria, e ele apoia, acompanha e orienta as escolas que estão a cada ano entrando no projeto. Então, a gente tem o apoio da Elos, que continua apoiando, acompanhando e sendo a mentora nesse projeto, mas a gente tem uma pessoa da secretaria que está à frente e que faz com que as ações se mantenham e tenham perenidade. E assim a rede consegue engajar essas escolas, impactar mais estudantes a cada ano e ainda se fortalecer nesse papel de quem faz o acompanhamento e o apoio às ações que acontecem nas escolas. Eu já estava na rede há 12 anos, quando eu fui para a Secretaria de Educação para poder estar à frente do Travessia, junto com a nossa secretaria, Então, assim,
eu já estava há 12 anos, sendo que desses 12 anos, 7 como professor e 5 como gestor de escola. A gestão da escola ela me deu um pouco o norte do que é uma política pública, mas eu só deu mesmo para entender quando a gente estava lá na Secretaria de Educação desenvolvendo, metendo a mão na massa de fato, né? Porque além de não ter tido esse tipo de formação dentro da academia, a gente, dentro da sala de aula, também tem uma certa dificuldade de entender o que é construir uma política pública, porque a gente recebe a política pública pronta, né? Então, o desafio primeiro, quando eu cheguei na secretaria, foi entender toda essa logística, que hoje, para eu poder fazer uma formação de professores, eu preciso, primeiro, ver com o setor de RH a possibilidade desse professor de estar dentro dessa formação e depois atuar com esses nossos estudantes. Depois, ver qual seria a melhor estratégia para atendimento desse nosso aluno, porque nós temos, como a gente falou anteriormente, uma escola urbana com diferentes realidades. Escolas que estão dentro de uma comunidade, como escolas que estão no asfalto e que não sofrem o que algumas unidades escolares lá dentro da comunidade acabam sofrendo. Então, assim, como a gente cria uma política pública que atenda a todos esses nossos estudantes que estão espalhados pela nossa cidade com realidades próximas e ao mesmo tempo tão diferentes, né? Então, tivemos primeiro esse desafio de professores, depois de unidades escolares, esses diferentes recortes que nós temos. Depois, o material foi uma coisa assim maravilhoso para mim, cara, ter aprendido. Eu não tinha tido ainda essa experiência e o setor que eu estou vinculado lá na Secretaria de Educação é justamente um setor de coordenação de todo o ensino fundamental e que cuida inclusive do material. E nós tínhamos aquele material que nós recebemos da Elos, né, que já vinha lá dos indianos, já com a tradução do teaching e tudo mais, mas nós tínhamos aqui na rede já um material que era produzido pelos nossos próprios professores com habilidades. E nós não podíamos lançar um material de um projeto que não estivesse de alguma maneira dialogando com o material Rio Educa que nós já tínhamos, né? E que nós fomos identificando as habilidades que estariam presentes em cada uma daquelas atividades. Isso para mim foi algo assim de grande aprendizado, porque depois que aquele material todo foi elaborado, né? Elaborado não, foi uma curadoria, na verdade, que foi feita. Depois que ele foi curado, a gente precisa depois fazer um processo de revisão ortográfico. Depois de um processo de revisão, a gente manda para a gráfica para impressão, a gente recebe um exemplar, verifica como é que ficou, se tem algum erro, alguma falha de digitação ainda, volta de novo para poder, com todas as observações que nós tínhamos, aí volta para a gente de novo para a gente poder acertar e depois vai para a logística, para a distribuição. Olha, foi assim algo incrível também. Eu tive a honra de poder trabalhar no Amapá, né, lá em Macapá. Pude também desenvolver em Sergipe, né, lá em Aracaju. Pude também ir para Belém, né, Belém do Pará, tanto em Moju quanto Lianópolis, lá em Presidente Figueiredo e no Rio, né, que foi assim fantástico poder participar de várias etapas, né, de vários tempos. As nossas escolas, elas estão localizadas no município do Rio de Janeiro. E por estarem localizadas no município do Rio de Janeiro, que é a capital do nosso estado, todas elas estão inseridas dentro de um espaço urbano. E o nosso público também mora dentro desse espaço urbano. Apesar da grande maioria dos nossos estudantes serem oriundos de comunidades que ficam próximas às unidades escolares que nós temos espalhados por todo o nosso município, tá? Então, a grande maioria deles se autodeclaram na avaliação como negros e pardos, em torno ali de 65% que nós temos. 2% se autodeclaram como indígenas e o restante,
que fica ali 27%, 28% mais ou menos, se autodeclaram brancos. Então, essa mais ou menos é a nossa realidade, e os nossos alunos como um todo têm uma questão ali de vulnerabilidade social muito presente na vida deles. E, às vezes, essas situações de vulnerabilidade impactam um pouco na frequência desses nossos estudantes, e além disso, às vezes eles vivenciam algumas situações de violência urbana também, o que acaba sendo às vezes também um dificultador no nosso processo, tá? Mas a grosso modo é uma cidade urbana, e por estar justamente na URBS, né, ali na cidade, a gente tem essas consequências aí que acabam perpassando pelo nosso projeto. Foi um exercício muito reflexivo para todas nós, né? Nós termos ido à prática, aplicado as avaliações, termos nos debruçado sobre esses resultados, analisado, identificado os níveis de aprendizagem, para só então começarmos a pensar no planejamento das aulas, pensarmos nos agrupamentos que faríamos com esses estudantes, e aí pensando quais os desafios nós iríamos planejar para contribuirmos com esse avanço, né, com a passagem de um nível para o outro, com a progressão da aprendizagem. Então, assim, a formação de educadores de diferentes lugares, essa era uma preocupação nossa, né, era uma preocupação grande em relação a isso, como que nós íamos poder dar conta, né, desse projeto. Será que ele daria certo em lugares tão diferentes, né? Visto que ele veio já da Índia, né, com uma caracterização também que a gente viu que deu certo lá, e como é um projeto que trabalha com evidências, a gente foi evidenciando como é possível e como os meninos aprendem, como dar aquela virada de chave na aprendizagem deles, assim, em tempo recorde. Todas nós viemos do chão da escola, lá, da sala de aula, mas já tinha um tempo que estávamos um pouco afastadas. Foi um reencontro com a nossa própria essência. E na medida em que nós colocávamos em prática a metodologia, nós observávamos os resultados positivos, os impactos eram muitos, e o que mais nos chamava a atenção era a rapidez com que a gente via os resultados, né? Nós sentíamos que esses estudantes demonstravam cada vez mais acreditarem no seu potencial. Alguns deles já estavam há muitos anos nesse limbo, né? Nessa situação de não aprendizagem. Alguns já desacreditavam do seu próprio potencial. E como o projeto ele tem muito mais a oferecer do que só desenvolver as habilidades para leitura, para escrita, para o letramento matemático, aos poucos esse grupo de estudantes ia redescobrindo seu potencial, sua capacidade para seguir em frente, para aprender. Não dá hoje para a gente falar do ANA ou do Travessia, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, sem falar do engajamento, porque é a partir do engajamento dos estudantes, da família, dos professores e dos funcionários que fazem parte daquela comunidade escolar que tudo vai acontecer, porque é através dele que todos vão abraçar a mesma causa para poder se alcançar o mesmo fim, que no caso é a aprendizagem dos nossos estudantes que já chegaram ali com uma determinada defasagem de habilidades e que precisam consolidar para ontem. Sou professora da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, já trabalho na Prefeitura há 16 anos, sou também professora alfabetizadora e em agosto de 2022 eu fui convidada para participar do projeto piloto do ANA aqui na minha cidade. Ele foi um divisor de águas na minha vida, né?
Também depois de alguns estudos de como o cérebro funciona, de como a gente aprende, dá para perceber o quão sensorial é o projeto. E isso é uma coisa muito, muito importante de ser dita. Mesmo que a criança ainda não tenha consciência de como ela aprende, qual é a melhor forma, se ela aprende mais escrevendo, falando, ouvindo, fazendo, as atividades garantem que todas elas, tanto em linguagem quanto em matemática, passem por todos esses pontos dos princípios de aprendizagem. Então, ele contempla a forma melhor de que meu aluno aprende. E aqui é mais uma apaixonada do Projeto Ana. Eles demonstravam muita alegria em participar das aulas do projeto. Eles vinham ali ávidos, né? Quais seriam os desafios daquele dia. Então, essa metodologia, ela contribuiu muito para que nós também nos reconectássemos com essa nossa paixão por ensinar. E na medida em que a gente via que aquilo dava certo, a gente queria muito multiplicar, a gente queria muito contar para todo mundo e compartilhar sobre as nossas experiências. Foi bom, em alguns momentos, a gente poder ir nessas regiões, ou eram regiões muitas vezes não centrais, né? Até mesmo no Rio de Janeiro, a gente tinha escola no centro e a gente tinha escola, né, nas comunidades, dentro das comunidades. Um outro aprendizado que eu carreguei bastante com a política pública foi essa análise dos resultados que nós tínhamos e o painel que nós construíamos para depois, em equipe, a equipe que eu digo é a minha coordenadora, é o secretário de educação, o subsecretário, como fazer com que aqueles dados se desenvolvam em práticas pedagógicas, entende? Então isso foi algo que eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Porque a gente tem um discurso, a gente acaba carregando falando assim, os dados são frios, são números, os números não conseguem passar para a gente o que de fato está acontecendo na escola. E ali, quando a gente começou a pegar o painel para poder avaliar do Travessia e o quanto que a política pública, ela primeiro sempre parte dos dados para poder dar qualquer passo para que não corramos o risco de cair num buraco, né, por exemplo, porque quando a gente fala de política pública, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas envolvidas em qualquer ação que tenha. Então, eu comecei a desconstruir essa visão de que os dados são frios. Porque não dá para hoje eu construir qualquer coisa ao acaso. Para eu construir qualquer ação dentro de uma secretaria de educação, eu preciso me amparar em ferramentas e em subsídios, que neste caso inicialmente são numéricos, né? Para que eu possa dar um passo adiante e não colocar um monte de pessoa numa situação complicada depois, né? Continuar seguindo a metodologia vai nos garantir que os alunos saltem de níveis em tão pouco tempo de intervenção. E por que hoje eu consigo ver isso? Eu consigo ver isso através do percentual que os meus alunos têm de evolução. Entende? De qual percentual de alunos que pularam ao menos um nível ou alunos que pularam 2 níveis de uma avaliação para outra. Além disso, eu consegui observar também o seguinte, foi o que a gente começou a fazer depois uma oficina também com os professores. Eu observava que os alunos que menos desenvolviam eram alunos que também menos frequentavam a escola. Então, o quanto que a frequência também impactava na aprendizagem do nosso estudante. E aí fazia também, muitas das vezes, com que o professor criasse um alerta. Opa, não tinha percebido, também tive situações desse tipo. Que o aluno não estava faltando tanto. Eu falei, vocês já fizeram contato com a família? Vamos fazer. Quando faziam contato com a família, a família na mesma hora, como já teve lá aquele momento de sensibilização no início do ano, quando essa família é chamada, olha, o seu filho não está frequentando como deveria, está acontecendo alguma coisa, você dá um apoio, uma assistência a essa família, você também acaba mudando. Então, assim,
os dados eles vão nos mostrando alertas do que a gente precisa persistir e daquilo que a gente pode vir a modificar, não da metodologia, mas sim da maneira como a gente lida administrativamente e de acompanhamento dessa metodologia. Então, a gente hoje precisa sim ter esses dados para primeiro ver o acompanhamento do aluno, ver onde ele está, que tipo de habilidades eu preciso, às vezes, ainda levar e intensificar para aquela minha turma, porque eu não estou observando, às vezes, o avanço do aluno do nível 3 dígitos para o nível subtração, ou seja, o que ainda está precisando para eu poder consolidar de habilidades. Então, eu vou lá, faço uma pesquisa, vou na BNCC, vou no currículo carioca, para poder estudar, para poder entender e ver o que eu posso fornecer ainda a mais para aquele estudante, para que ele consiga caminhar. E, às vezes, também, se eu estou vendo que tem muitos estudantes estacionados e todos eles estão com uma frequência positiva, boa, e eu estou vendo que está estacionado, eu também tenho como ir ver o que está acontecendo com esse professor ou com essa unidade escolar e dar um apoio. Porque o grande diferencial do Travessia é que ele se constitui enquanto uma política pública que vai recompor a aprendizagem desses nossos estudantes, mas que também vai apoiar o nosso professor e a nossa escola. Então isso é essencial, despertar essa consciência e todo mundo saber o porquê que faz aquilo. Então foi assim que a gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro fazer com que tudo desse certo e estamos aí com o projeto caminhando mais um ano, né, com um grande quantitativo de alunos também e que isso é só sucesso. Quando a gente vê que a aula é dada conforme, né, a formação que foi passada ali para os formadores, né, para os cursistas, quando eles seguem exatamente as atividades daquele caderno de atividade, não há surpresa, não há surpresa. Quando eles trabalham aquelas questões, realmente os meninos respondem, né, de uma forma fantástica, que a gente consegue ver que, olha, é possível, dá certo, é tempo recorde, é muito rápido, os meninos aprendem a ler e escrever e eles começam a ter mais dignidade, né? Quando a gente vê aqueles meninos que estão já indo para o ensino médio, em algumas regiões, e que eles não conseguiam nem identificar o próprio nome, isso é uma coisa que doía muito na gente, né? E poder participar disso, poder dar essa dignidade para eles, poder participar de tudo isso foi uma coisa assim sensacional, sem palavras para agradecer de fazer parte do projeto lá quando eu estava começando, né, em 22, e hoje tudo isso que a gente colheu, né, e que a gente espera que não acabe esse projeto, porque muitas crianças ainda precisam da gente, meninos e meninas do Brasil todo precisam desse projeto, precisam justamente dessas atividades que parece que são tão simples, mas elas dão resultado, né? Eu pude perceber em cada lugar que a gente foi como essas atividades dão resultado. Então eu só tenho a agradecer, que esse projeto prospere, que ele continue e muito obrigada. Na rede de Presidente Figueiredo, a gente tem uma equipe muito ativa e engajada. Os professores, os gestores ficaram muito felizes com a formação que veio para eles, para os professores. Em 2022 nós ressignificamos esse programa e hoje ele é um programa de recomposição chamado QINHA. Realmente um projeto que toca o coração da gente.